Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal Conceitos Teológicos, ao qual hoje nós vamos estar abordando um tema bastante, forte para os dias de hoje. Fala sobre a cobiça. Você está satisfeito com a vida que você tem, com a vida que você tem levado? A lição da revista Betel, lição de número 11, nos propõe falar sobre não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 17, Deus deixa lá o 10º mandamento com uma ordem: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo ou a serva do teu próximo, os bens, poderíamos por assim dizer, do teu próximo. Não cobice nada que seja do teu próximo. E hoje nós vivemos uma sociedade extremamente consumista, ao extremo. Estamos muito consumistas, somos muitos voltados para o olhar, para as concupiscências da vida, e por vezes nós queremos. Reparou que as nossas orações são só pedidos? A gente só pede, e pouco ou quase nada agradecemos, porque nós sempre estamos querendo alguma coisa. O ser humano, de certa forma, ele é assim, sempre está querendo alguma coisa. Já reparou que tem pessoas que, para elas, nada está bom? Nada está bom. Se é solteiro, pede, ora a Deus, Deus dá um casamento, e depois começa a reclamar que o marido não presta ou que a mulher não presta. Não está bom. Se anda de bicicleta, reclama, pede a Deus, Deus abençoa, dá um carro, depois reclama que o carro é velho. Não está bom. Se tem uma casa com um quarto, reclama, pede a Deus que quer uma casa com 2 quartos, 3 quartos. Se tem uma casa de 3 quartos, que é uma mansão, né? Se tem uma casa, que é 2. Se tem 3, que é 4. Tem pessoas que parece nada estar bom. Sempre está colocando defeito nas coisas, sempre reclamando. E essa é uma coisa, uma prerrogativa que nós podemos dizer que não é apenas sua, não é apenas da nossa atualidade, da nossa época. Isso é do ser humano. O ser humano, por vezes, ele não está satisfeito com aquilo que tem. E por vezes o que tem é muito bom, é até perfeito. Mas aos olhos dele, aos olhos dela, não é bom. Vamos usar um exemplo, a analogia de Adão e Eva no paraíso. Existia lugar melhor para se estar do que no paraíso, receber a visita de Deus. Ao entardecer, poderíamos por assim dizer, das tardes, ouvir Deus falar. Existia lugar mais perfeito ou melhor do que o paraíso para eles então? Mas para eles ainda não estava bom. Eles queriam algo que não lhes pertencia, algo que não deveriam tocar. Eles queriam o fruto proibido que não lhes convinha ter. E por querer o fruto proibido, que não lhes convinha ter, não deveriam ter em suas vidas, eles amargaram algo terrível para as suas vidas. E por vezes, usando dessa analogia, nós podemos dizer que tem pessoas que hoje amargam doenças na alma. Já reparou que tem pessoas hoje que estão doentes psicologicamente na alma porque são pessoas frustradas, porque não tem o que o outro tenha, como diz, a grama do vizinho é sempre mais verde. Por vezes, não repara que a grama, aquilo que está ao seu derredor, está bom, é perfeito, mas quer o que é do outro. E por vezes nós podemos usar o exemplo de Adão e Eva, que queriam algo melhor, mas se eles já tinham o melhor ao seu derredor. E por vezes as pessoas hoje andam na face dessa terra, servos de Deus até, frustrados, doentes na alma, deprimidos, oprimidos e sofrendo uma série de outras situações por não observar o 10º mandamento. Querem o que não pode ter, querem o que Deus não quer que elas tenham, e por isso vão viver uma vida doente, amarga. Não estou dizendo apenas doença no físico, estou dizendo doença na alma. Pessoas frustradas, crentes frustrados, porque querem ter o que Deus não tem reservado para elas. O 10º mandamento é muito forte, bem atual para os dias de hoje. Uma geração extremamente consumista. Nós hoje vivemos um tempo de consumismo desenfreado. As pessoas querem ter uma série de coisas que por vezes Deus não quer, não vai fazer bem para elas, e elas querem ter aquilo que Deus não quer que elas tenham. E vivem doentes, frustradas, Você está satisfeito com a vida que você tem? Ou você é um ingrato?
Ou você, nada tá bom. Já reparou que as nossas orações, por vezes, são só pedidos? Só pede, 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 e pouco agradece. Somos, por muitas das vezes, ingratos, porque queremos, 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 queremos coisas que Deus não tem para nós, não quer para nós, não vai nos fazer bem, não vai nos tornar pessoas melhor. Agora, como vencer isso? Como vencer a cobiça? Como vencer os desejos do coração que estão em desacordo com a vontade de Deus? Alguém diz que, por vezes, nós não podemos impedir de um passarinho pousar na nossa cabeça, e por vezes nós não podemos impedir, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Por vezes pensamentos vêm, por vezes alguém olha, vê alguém recebendo alguma coisa, poxa, eu gostaria tanto de ter aquilo, mas tem que repreender. Não, Senhor, aquilo é a bênção do meu irmão, o que o Senhor tem para mim é meu. Então cada um deve se contentar com aquilo o que tem. Como já dizia o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós nos contentamos em Deus, nós não temos falta de nada, dos supérfluos da vida, e as coisas vão sendo acrescentadas. Para não ficarmos em nossas palavras, este quem vos fala é o presbítero e teólogo Rafael Cardoso. Nós estamos na nossa lição de número 11, ao qual fala o título da lição Betel: não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Texto áureo está baseado lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha só, você é contente com a vida que você tem? Você está satisfeito com a porção que Deus tem lhe reservado? E o texto de referência ou leitura em classe está baseado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Leia no aconchego do seu lar e medite neste texto. Pois bem, vamos estar falando sobre a nossa lição de número 11, muito profícua para o nosso tempo atual. O 10º mandamento fala sobre não cobiçarás a casa do teu próximo. A casa do próximo, ela abarca muitas coisas, os bens, né? Aquilo que ele possui e uma série de outras coisas. Não cobiçarás. É um mandamento. Não cobiçarás. Por que Deus ele pede isso de nós? Porque ele colocou isso nos mandamentos. Porque tudo que Deus coloca é para o nosso bem. E ele quer ver o bem do ser humano, a sua imagem e semelhança que somos nós. Ele quer ver o nosso bem cotidianamente, quer que nós vivamos como servos do Senhor bem. E porque tem muitos crentes vivendo mal, porque tem muitos crentes vivendo uma vida frustrada, depressiva, angustiante, de ansiedade, porque por vezes não observa o 10º mandamento. Não observa em que sentido? Existe um monte de gente doente na alma, por dentro, no seu interior, por não observar este mandamento. Quer o que não é seu, quer o que não pode ter. Se algum irmão compra um celular novo, de repente o outro irmão observa e fala: poxa, mas que celular da hora, que celular bom, eu quero ter um celular igual a esse. Por vezes não tem nem condição de ter, mas por causa da cobiça, que viu que alguém tem, né, vai se endividar e comprar um celular que não precisa, mas simplesmente por causa da cobiça, dos desejos que tem na alma. Por vezes a irmãzinha está lá, vai visitar uma outra irmã, e lá a outra irmã tem Deus deu a graça de comprar um sofá novo com muita dificuldade. E às vezes a outra irmã vai chegar em casa, vai tentar ali, né, com o marido, né, colocar o marido contra a parede e falar: você tem que comprar um sofá novo para mim, tá chegando em final do ano, quero um sofá novo. Fulana tem, fulana comprou, eu também quero ter, eu também posso ter. Se fulana pode, por que eu não posso? Estou citando aqui alguns exemplos da cobiça, como por vezes nós, como seres humanos, né, nós cobiçamos aquilo que não é nosso. O irmãozinho, com muita luta, com muita dificuldade, comprou um carro, Deus deu a bênção dele ser agraciado com o carro, e quem não tem, às vezes fala: Senhor, olha a oração, Senhor, eu sou teu servo, até hoje andando de bicicleta, fulano, até fulano comprou um carro, até fulano tem um carro e eu aqui andando de bicicleta. Olha a cobiça aí. Então, por vezes, nós devemos ter, né, a vigilância de nos observarmos para não deixarmos fazer ninho, né, o pecado fazer ninho na nossa cabeça.
Porque por vezes sentimentos, desejos, todo mundo tem, o ser humano tem, mas a palavra de Deus manda nós lutarmos contra estas coisas. O interessante é nós observarmos que Deus tem uma porção para cada um de nós. E o difícil, por vezes, é entendermos estas coisas. Que Deus tem uma porção para cada um de nós que somos seus servos. A vida não é igual para todo mundo. Às vezes um irmão tem, não necessariamente porque eu sou servo de Deus, eu também tenho que ter. Cada um tem a sua porção. Nós vamos usar a Bíblia para isso. Né? Salomão, ele se vestia com roupas de gala, roupas maravilhosas. João Batista, ele se vestia com pelos de camelo. Olha só a diferença. Ambos não eram servos, ambos não eram amados por Deus, só que a porção de Salomão era uma. Era o esplendor, era a glória. A porção de João Batista era outra. Era uma vida humilde, uma vida tranquila, né? Uma vida mais simples, menos regalada. Deus tem a sua porção para cada um de nós. O difícil, por vezes, é nós entendermos isto. A questão é nós entendermos que o que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para a sua vida? Você já parou para pensar? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para a minha vida? Por vezes você vive frustrado ou frustrada porque você não entendeu o que Deus tem para a sua vida. E como você vai entender isso? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita pouca, por vezes, oração. Os crentes pedem, mas são aquelas orações de só fazer pedidos. Mas não uma oração de entrega, não uma oração de quebrantamento, não uma oração de arrependimento, não uma oração de busca pelo Espírito Santo, de busca pela presença, uma oração de pedido. Eu quero isso, Deus. Eu quero aquilo, Senhor. Fulano tem isso, Deus. Fulano tem aquilo, eu também quero ter. Eu também mereço, eu também sou filho. Tem igrejas que dizem, você não é cauda, você é cabeça, então você tem que ter, você tem que conquistar e você entra naquela neurose de querer conquistar porque alguém tem, porque alguém conseguiu, muito por culpa hoje do evangelho mal pregado hoje no nosso tempo, que hoje, muitas das vezes, o evangelho é muito voltado para o que é natural. Às vezes nós ligamos a TV e nós vemos lá alguém contando testemunho, né? Eu não tinha nada, entrei aqui, entreguei um voto, fiz isso, fiz aquilo, entrei na campanha tal e de repente, hoje eu não tinha nada, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho 2 carros na garagem, 3 carros. Quem está assistindo do outro lado fica assim, poxa, se aconteceu na vida dele, tem que acontecer na minha. Eu também quero ter, né? Eu não tinha nada, não tinha dinheiro na conta bancária, hoje eu tenho não sei quanto na minha conta bancária, a dívida sumiu, não sei o quê. E quem está do outro lado fala, eu também quero ter isso. E o pobrezinho do outro lado quer ter a mesma coisa, que por vezes Deus não preparou para ele ou para ela. E fica cobiçando aquilo, os bens materiais. Quando a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ou as outras coisas ser-te-ão acrescentadas. Como é que eu entendo o que Deus tem para mim? A porção que Ele tem para mim e a porção que Ele tem para o meu irmão? Através de entrega, comprometimento, vida com Deus. Às vezes o irmão vai ser muito bem sucedido no material, mas não vai ser bem sucedido no espiritual. E às vezes o que Deus quer de nós é que nós sejamos bem sucedidos com Ele, com Deus. Sucesso não se exprime pelos bens que temos. Sucesso se exprime pela vida que temos para com Deus. Abraão, uma certa feita, ele estava muito para baixo, muito indignado, porque ele tinha muitas promessas. Ele queria ter o que todo mundo tinha, ele queria ter um filho. E Deus falou para ele o seguinte, não temas, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Quando Deus é o nosso galardão, não importa se fulano tem aquilo, se fulano tem aquilo outro, se fulano tem 2 carros, tem 3 faculdades, tem pós, se tem isso, se tem o melhor emprego, se é chefe, se é... Não importa. Quando Deus é o nosso grandíssimo galardão, o que importa é que nós andamos com Deus. E quando nós entendemos isso, que Deus é tudo para nós, nós não cobiçamos o que está na casa do próximo, não cobiçamos o que está na vida do próximo, não cobiçamos os bens do próximo, que nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso tudo. E se Ele é o nosso tudo, Ele sabe da nossa necessidade. E se Ele sabe da nossa necessidade, Ele vai nos dar segundo o que lhe convém nos dar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Gostou do nosso conteúdo?
deixa o seu like, se inscreva aí em nosso canal, deixe nos comentários, né? Nos ajude a propagarmos ainda mais palavra verdadeira. Não cobice o que não é teu. Viva de Deus, se encha de Deus, que Deus tem um melhor para sua casa, para sua família, em Cristo Jesus. Este quem vos fala, como já disse, é o presbítero e teólogo Rafael Cardoso. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, localizado aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em Itaipava, na Estrada Gentil, número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingo às 19 horas, bem como a nossa grande escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã. Venha, traga a sua família e aprenda a palavra pura e cristalina em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família poderosamente.